Oi, bom dia para todo mundo, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Teixeira, também sou blogueiro do blog Estudando Raras. Trabalhei aqui na Câmara há 10 anos, né, e a gente está ajudando a organizar os eventos da área de saúde na medida do possível, do que a gente pode colaborar. A gente vai iniciar nossa parte de palestras. Eu queria chamar, inclusive com as palmas de todos, o Dr. Otávio Clark, que vai falar sobre evidência e credibilidade científica. Que o palestrante não ganha nada, tem que pelo menos receber umas palmas. Gente, eu fazendo uma correção, o doutor Otávio vai falar sobre avaliação de tecnologias em saúde. Alô? É sempre difícil para mim ajustar o microfone aqui, porque eu sou meio grande. Para trocar como é que troca o slide aqui? Pessoal, bom dia. Eu queria inicialmente agradecer, mas muito mesmo, o convite que a Priscila me fez, a presença de todo mundo. Pelo seguinte, eu sou muito convidado para falar. Eu sou oncologista clínico, não sou blogueiro oficialmente, mas a gente tem uma empresa que é Evidências, que é extremamente ativa nas redes sociais, mas na parte técnica. Vocês vão ver que eu vou tentar traduzir um pouco aqui as questões técnicas para a gente. E eu sou muito convidado para falar para um público especializado, que é um público técnico, um público de médico, economista, enfermeiro, enfim, dentro dessa área. A Luciana, de vez em quando, me convida para falar lá no Oncoguia também. E, desculpe, Luciana, mas eu devo dizer que esse convite que eu recebi da Priscila foi o convite que eu mais gostei para falar desse ano inteiro. E por um motivo muito simples. Eu acho que a capacidade de transformação da nossa saúde, ela está aqui. Ela não está no lado dos médicos. Nós somos uma classe extremamente conservadora, é uma autocrítica que a gente faz, e nós somos uma classe que não se acostumou ainda e ainda não aprendeu a lidar com o paciente informado. Médico detesta o Dr. Google, mas ao invés da gente aprender a lidar com ele, a gente está tentando combater o Dr. Google. E, na realidade, ele pode ser um grande aliado de todos nós. Como eu acho que os blogs e os blogueiros, eles são aliados da área da saúde. E o que eu vou tentar mostrar um pouco aqui para vocês é como se dá esse processo de avaliação de tecnologia em saúde. Algumas horas os conceitos podem, talvez, ficar um pouco hard, né, meio difícil assim. Por favor, levantem a mão e digam assim, volta que você não soube explicar, que a gente volta e a gente tenta falar de novo. Eu vou tentar falar devagar e falar calmo com isso aqui. Eu não poderia deixar de começar, essa é a minha declaração de conflito de interesse, desculpem, eu sou sócio de 2 empresas, tenho interesse econômico, trabalho para um monte de gente, quem quiser mais algum detalhe, por favor, me procure. Eu vou fazer uma introduçãozinha, falar um pouco de medicina baseada em evidências, falar um pouco de economia da saúde e vou tentar dar um pouco da panorâmica da avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial de transformação dessa área no nosso país. E eu não poderia deixar de começar a falar de saúde falando dela, né? Que talvez seja a coisa que mais repercutiu na internet, na área da saúde, nos últimos, 2 ou 3 anos. Mas por que eu queria chamar a atenção da repercussão da questão da Angelina Jolie? Porque, para a gente fazer uma avaliação de tecnologia, qualquer uma, inclusive em saúde, a gente precisa ter uma característica, 2 características, que muitas vezes a gente não tem. A gente precisa ser isento na nossa análise. A avaliação de tecnologia em si é um processo que depende de coisas e questões essencialmente técnicas. A discussão sobre o que se faz ou se deixa de fazer, ela precisa ser desapaixonada. E é muito difícil para quem está envolvido em temas quentes, são saúde, gente, sou eu, a pessoa. É muito difícil para a gente, nessa hora, se desapaixonar. E na blogosfera, né, inclusive alguns blogs famosos, como o blog do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Transformação da Saúde, a decisão da Angelina Jolie repercutiu mal. Olha o tema disso aqui, Angelina Jolie, a heroína cretina. Eu, inclusive, postei uma crítica a isso no Facebook, a Luciana viu, o pessoal viu. Porque, assim,
Do ponto de vista pessoal e técnico, a decisão que a Angelina Jolie tomou, ela foi totalmente correta, baseada em evidência científica. Ninguém tem dúvida disso, nenhum oncologista tem dúvida de que o que ela fez estava certo. E se eu estivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Por que repercutiu dessa forma? Porque por trás da discussão que foi feita, existe uma questão ideológica. Existe uma questão que a gente não consegue se livrar dela, que é a paixão. Por outro lado, uns anos atrás, a gente teve outra coisa que aconteceu, que foi essa manchete na Folha de São Paulo, que é a vacina terapêutica para o avanço do câncer. Vocês se lembram disso aqui, da vacina contra o câncer? Isso aqui repercutiu extremamente bem na internet. Tem até blog. E até hoje eu continuo recebendo e-mail de parentes espalhados aí pelo Brasil inteiro. Olha, os pesquisadores brasileiros descobriram a vacina contra o câncer. E, na realidade, gente, isso aqui é uma manchete sensacionalista. Não tem nada disso. Isso aqui foi uma coisa tão feia, tão grave, que o hospital muito famoso aqui de São Paulo, que estava por trás disso aqui, precisou se retratar no Conselho Regional de Medicina. Essa retratação não cai na blogosfera. Então, o processo de avaliação de tecnologia em saúde, ele passa por uma avaliação de informação científica isenta e transparente. E, infelizmente, uma boa parte do que a gente vê refletido na internet hoje em dia, ela vem de manchetes como essas da Veja, do Fantástico, né? O pior dia da vida do oncologista é a segunda-feira, depois do Fantástico. Porque pelo menos umas 20 vezes por ano o Fantástico acha a cura do câncer. E nós estamos muito longe disso. Mas quando passa lá e é natural, as pessoas dizem assim, puxa vida, eu preciso ver meu oncologista amanhã porque tem um grande avanço. Não é assim. Então, esse peso entre ciência, informação e esperança, ele precisa ser muito bem dosado. E é nisso que o colega que me antecedeu, eu acho que ele estava tentando fazer um pouco dessa questão. Que essas discussões, elas precisam passar por essas questões técnicas. E aí a primeira coisa, quando a gente fala de tecnologia em saúde, a gente está falando do quê? Porque o nome tecnologia, ele lembra a gente coisas complicadas, né? Aparelho de PET-CT, agente biológico, Herceptin, Mabtera, Remicade. E, na realidade, tecnologia em saúde é qualquer coisa que possa ser aplicada na saúde das pessoas. Então, eu coloquei ali alguns exemplos. O PET-CT é uma tecnologia? É. Um anticorpo monoclonal como o Avastin é uma tecnologia? É. Mas coisas mais simples, como um comprimido de aspirina ou um exame clínico, eles também são uma tecnologia em saúde. Então, quando a gente fala assim, eu vou avaliar se uma tecnologia em saúde funciona, eu preciso entender o que é que eu tenho disponível hoje, qual é a nova tecnologia que eu tenho e como as duas se comparam. Eu vou andar um pouquinho e vou começar pelo fim, para a gente entender por que a gente faz um processo de avaliação de tecnologia em saúde. Então, a gente avalia uma tecnologia, qualquer daquelas que vocês viram, e a gente vai passo a passo. A gente pode procurar pelas evidências, que é o primeiro passo, e a gente pode concluir se há evidências para adotar essa tecnologia ou não. Se não houver, o processo para. Eu não posso adotar uma coisa que ainda está sendo testada. Isso aqui é para ser adotado, quando a gente está testando uma coisa, existe uma esfera para isso, que são os estudos clínicos. Se eu tenho evidências de que uma determinada tecnologia, seja ela qual for, funciona, eu preciso dar um segundo passo, que é saber se nós, como sociedade, podemos ou não podemos pagar por ela. E não adianta, a gente precisa discutir dinheiro. Vocês vão ver um pouco mais para frente nessa aula a importância que o dinheiro tem para a saúde. E não adianta, a gente não tem dinheiro para pagar por tudo. O que nós precisamos é fazer um exercício de cidadania e decidir como é que a gente quer que o nosso dinheiro seja aplicado pelo nosso ministro, porque ele é nosso empregado, não nós que somos empregados dele. E esse exercício a gente não faz. Se a gente decidir que a sociedade pode pagar por ela, ainda existe um outro componente. Eu preciso entender se eu tenho condições logísticas e técnicas de aplicar essa tecnologia. E no Brasil, um país que a gente carece de gerenciamento, frequentemente as coisas esbarram aqui. Eu não sei se eu estou sendo ouvido, porque eu não estou tendo retorno aqui, mas vocês lembram da dona Ruth Cardoso?
Vocês lembram de um programa que ela instituiu, que toda mulher em idade sexualmente ativa deveria fazer pelo menos um exame de Papa Nicolau? Lembram disso? Você sabe o que aconteceu com esse programa? Morreu. Por que ele morreu? É uma tecnologia que funciona, a sociedade podia pagar porque o exame é muito barato, mas nós não temos patologistas qualificados para fazer exame de se toda mulher resolver fazer um exame uma vez por ano. O programa morreu aqui, não foi por falta de dinheiro, ele morreu por falta de gerenciamento. E se a gente diz que tem condições logísticas e técnicas, a tecnologia é incorporada. Se ela não tem, a gente precisa passar por um processo de desenvolvimento e planejamento técnico, que, de novo, é onde uma boa parte das coisas aqui morrem no Brasil, antes da incorporação da tecnologia. Então, nós estamos falando de um processo que envolve, de um lado, questões técnicas em todas as etapas dele, existem critérios para se fazer isso aqui, mas a decisão final ela não é técnica. Olha o paradoxo, né? A decisão final ela é política. E para a gente discutir avaliação de tecnologia em saúde, a gente precisa discutir política de atenção à saúde no país. Eu tenho um viés de formação técnico, metodológico, e eu sempre achei que a gente ia conseguir mudar as coisas do lado de cá. Do lado de cá a gente não muda nada. A gente muda do lado de lá, com engajamento político. Por isso que eu acredito que esse é o fórum, e se essas são as pessoas que estão engajadas politicamente para tentar transformar esse processo aqui. Muito bom. E por quê? Porque cada tecnologia que a gente resolve tem uma consequência, se eu adotar ou se eu não adotar. Vocês vejam só, lembra do Cazuza? Os mais novos nem sabem quem é, né? Mas o Cazuza foi um grande cantor brasileiro, muito bom. O Cazuza morreu em 1990 e pouco de AIDS. Por que ele morreu de AIDS naquela época? Porque não havia tratamento disponível no Brasil naquela época. Por outro lado, a gente tem o Magic Johnson, quem gosta de basquete ali lembra dele do outro lado, que é um grande jogador de basquete, que tem diagnóstico de AIDS há 20 anos e está vivo. Por que ele está vivo? Porque ele teve acesso aos melhores recursos da medicina para tratar a sua doença. Então, na realidade, quando a gente fala dessas decisões, elas são decisões graves. O Brasil consegue fazer, e isso é o que me espanta, alguns programas de classe mundial, porque hoje em dia o Cazuza não morreria. A hepatite C no Brasil tem um programa de classe mundial. A saúde de família é um programa de classe mundial. As vacinações no Brasil são um programa de classe mundial. Por que diabos a gente não consegue fazer um programa adequado de atenção ao câncer e atenção às doenças inflamatórias? Por quê? Porque o que falta é vontade política. Essas decisões elas têm impacto na nossa sociedade por conta disso. Então, como é que eu faço uma construção de uma avaliação de tecnologia? Eu preciso primeiro saber quais são as tecnologias que ajudam realmente na saúde das pessoas. Porque uma boa parte do que a gente tem disponível no mercado é pura propaganda. Pura propaganda. Eu preciso saber identificar quais são essas tecnologias. Queria que vocês olhassem para esse quadro aqui e me dissessem se falta alguma coisa. As mulheres vão dizer falta homem, né? Mas não é o caso. Falta sapato, né? Essa mulher ela corre descalça, é uma russa e ela corre descalça. Muito bom. Por que ela corre descalça, vocês sabem? Ela corre descalça porque ela se sente melhor e existem vários estudos na literatura, como um é desses aqui, que mostram, todos os estudos mostram uma coisa em comum, que se você correr sem sapato, você tem um impacto articular muito menor do que se você correr com sapato, no tornozelo, no joelho e no quadril. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui faz exercício assim, corre regularmente? Quem corre? Vocês? Vocês vão jogar o tênis de vocês fora, o Mizuno que vocês trouxeram na mala lá do outlet nos Estados Unidos? Porque é melhor? E por que não? Porque isso não significa, o impacto na articulação não significa que seja melhor para você. Isso é um resultado de exame, é um resultado biomecânico. Porque no mundo real, o que importa é que você vai ter um impacto menor, mas você vai pisar num cigarro, você vai furar o pé num sapato, e quem viu esse filme 7 anos no Tibete lembra da dificuldade do cara de andar nas pedras porque não tinha um calçado. Então, isso é o que importa. O que importa é o que melhora as pessoas, não o que melhora os exames. E existe uma diferença muito grande, porque fisiologia é diferente de saúde. Um paciente que
procura um médico, que procura tratar da sua saúde, ele só quer 3 coisas, 3. Ou ele quer viver melhor, ou ele quer ficar curado, ou ele quer viver mais. Não tem outra coisa. Isso é totalmente diferente de controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, controlar o cálcio ósseo, diminuir o tumor, qualquer coisa dessa. E, infelizmente, uma boa parte das tecnologias médicas que a gente tem hoje disponíveis, elas melhoram a fisiologia, mas elas não têm impacto na saúde final que a gente quer, que é fazer as pessoas viverem mais, melhor ou ficarem curadas. Podia passar amanhã citando exemplos aqui de coisas que acontecem como essa. E essa distinção, gente, para vocês que estão envolvidos na coisa da blogosfera, ela é fundamental. Quando vocês forem pensar num medicamento, num tratamento, num exame, a pergunta que vocês têm que se fazer é assim: puxa vida, como é que isso impacta na minha vida, não no meu exame? Essa correlação ela pode parecer direta, ela é muito lógica, né? O colesterol alto entope a artéria coronária, entupiu a artéria coronária, o cara morre de infarto, então se eu diminuir o colesterol, eu vou diminuir a chance de infarto, mas não é assim. O corpo humano é um sistema biológico tão complexo que quando você joga uma coisa nova para dentro, você não consegue saber tudo o que vai acontecer. E existem uma série de drogas que têm um efeito benéfico aí nos parâmetros fisiológicos, mas terminam matando as pessoas. E foram retiradas do mercado. Por exemplo, os anti-inflamatórios inibidores da COX-2, que davam menos efeito gastrointestinal. Eles foram retirados do mercado porque eles realmente davam menos efeito gastrointestinal, mas eles aumentavam a mortalidade cardiovascular, que foi um efeito que só foi percebido anos depois desse medicamento estar no mercado. Tá? Então, quando a gente fala de efetividade, eu preciso pensar nas alternativas que eu tenho para melhorar a saúde das pessoas. E não existe nenhuma tecnologia, nenhum medicamento, nenhum exame bom ou ruim. As coisas são sempre um exercício de comparação. Elas são melhores, elas são piores ou elas são iguais. Mas não tem nada bom. Vocês vão pensar assim: medicamento X é bom. Não é bom. Ele é melhor do que a alternativa que a gente tem. E isso é uma coisa que é meio no contrassenso, porque a gente tende a pensar as coisas como preto e branco, e na realidade elas não são preto nem branco. Elas são mais claras ou mais escuras. E essa questão ela é extremamente importante, porque uma boa parte dos estudos que a gente tem publicados hoje, eles comparam a intervenção que o fabricante está colocando no mercado contra uma intervenção que é mais fraca. E aí, obviamente, que ela vai ser melhor. Então, como é que a gente identifica isso? Primeira coisa, o primeiro requisito, que com exceção das doenças raras, é o primeiro requisito para que uma tecnologia se mostre efetiva. Você precisa testar essa tecnologia em grupos de pacientes que foram selecionados ao acaso para receber o tratamento que eu tenho hoje contra o novo tratamento. Esse tipo de estudo, ele se chama estudo randomizado, porque os pacientes que vão para um grupo ou para o outro, eles são sorteados. Se eles vão receber o tratamento atual ou se eles vão receber o novo tratamento. E aí as pessoas dizem assim: puxa vida, isso é antiético, eu tenho uma coisa nova que está chegando aqui, todo mundo deveria receber a coisa nova. Não é. Porque você não tem forma de saber de antemão se aquela nova tecnologia que você está testando, ela realmente é melhor do que a outra. Ela pode, inclusive, ser pior. Isso não é incomum de acontecer. E não se inventou até hoje um método que possa precluir desse tipo de estudo. Um estudo como esse, para dar uma dimensão de ideia de vocês, ele custa algo em torno de 400 milhões de dólares. 400. A indústria farmacêutica investe uma fortuna para tentar não necessitar desses 400, de gastar esses 400 milhões, que faz em todo sentido. E nunca se achou um instrumento que pudesse predizer se o medicamento realmente vai ser melhor ou não dentro de um estudo randomizado. Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho uma população, eu divido essa população por sorteio para receber um tratamento ou outro tratamento, sigo esses pacientes por um determinado período de tempo e, no final, eu vou analisar quem viveu, quem morreu, quem melhorou e quem não melhorou. Então, é esse tipo de estudo, que se chama randomizado, que a gente tem que procurar dentro do nosso processo de buscar uma nova tecnologia. Em 1990, mais ou menos ali na década de 90, ocorreu um fato na área da saúde que foi o desenvolvimento do que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências.
que é o conjunto de regras que se estabelece para exigir que um medicamento realmente funcione. O que eu preciso saber e entender é qual é a diferença do tratamento novo para o tratamento antigo e se ele realmente é melhor. E, em cima disso, eu preciso dizer assim, bom, se ele é melhor, qual é o valor que ele adiciona ao tratamento? Não valor financeiro, mas valor. E o que é valor dentro dessa nossa percepção, né? O que é valor? Valor são 3 coisas: sobrevida, qualidade de vida ou conforto das pessoas. Então, é isso que eu tenho que procurar nos estudos. É isso que eu tenho que procurar nas tecnologias. O que é que isso vai me trazer de ganho de qualidade, de conforto ou de sobrevida? Isso é que é o real valor das coisas para a gente. Tá? E aí, a gente começa a entrar numa outra discussão. Se aquilo tem valor para mim, quanto eu estou disposto a pagar por ela? Porque toda inovação tem um preço. E na área da saúde, ao contrário de outras áreas, as inovações elas são sempre mais caras do que o que você tinha. É uma distorção de mercado. Por exemplo, uns anos atrás, quem comprou um smartphone pagou os olhos da cara. Hoje em dia, você compra um smartphone, aí, um iPhone, o meu está até aqui, por um preço muito menor do que era antigamente. Mas na área de saúde, as coisas não são assim. E dinheiro é uma coisa finita. A melhor definição de economia é que é a ciência da escassez. Porque você pode colocar todo o dinheiro do mundo disponível para uma coisa que ele vai faltar. Então, a gente precisa entender isso e a gente precisa entender que aquela fase... Isso é um quadro do Girodet, que mostra o Hipócrates, né? O Hipócrates foi o fundador da medicina moderna e mostra ele recusando presentes de uma pessoa que ele teria curado. Essa época da medicina filantropa, ela já acabou. Ela já acabou faz anos, faz décadas. A saúde, a medicina, ela é um grande negócio. Ela é a 3ª maior indústria no mundo. E a gente precisa discutir as evidências, as tecnologias, a saúde das pessoas, falando de dinheiro. Parece um crime para um médico, oncologista como eu sou, estar aqui e falar de recurso. Porque a gente tem aquela ideia de que a gente precisa investir todos os recursos na vida das pessoas. Na realidade, a gente precisa investir racionalmente os recursos que a gente tem. E aí a grande discussão que se faz é o que é racional. E essa discussão é uma discussão que a gente só pode fazer como sociedade. Então, quando eu falo de economia da saúde, eu estou adicionando um outro aspecto àquele estudo que a gente viu, que dividiu para 2 medicamentos, vamos dizer assim. Eu tenho 2 alternativas e aí eu preciso saber qual é o custo de cada alternativa de tratamento. Eu preciso saber qual é o custo, eu preciso saber quanto me custa para oferecer uma melhora para o paciente. E mais do que isso, eu preciso colocar valor financeiro naquela melhora. Eu preciso dizer quanto que eu estou disposto a pagar por uma melhora. Olha que coisa cruel. Pensem, eu queria propor a vocês um problema. Quanto vocês estariam dispostos a pagar por um ano a mais de vida? Olha que coisa difícil de ser respondida. Mas, no fundo, é isso que a gente está discutindo, quando a gente fala de recurso, política de saúde, ministério. Quanto? Eu tenho feito essa pergunta para as mais diversas plateias e tenho obtido as mais diversas respostas. Eu teve uma vez uma coisa que me marcou muito. Eu estava dando um curso em Brasília para um pessoal de plano de saúde e tinha uma pessoa na plateia muito religiosa. E ela me disse o seguinte, disse, Otávio, eu daria tudo que eu ganho, olha só, eu daria tudo que eu ganho para ter um ano a mais de vida. E eu respondi a ela, eu disse, beleza, essa é a sua posição, mas a minha não serve. Se eu não puder viajar, gastar um pouco do meu dinheiro para viajar, gastar um pouco do meu dinheiro para tomar um vinho no final de semana, para sair com o Fernando e comer uma pizza, para mim não vale a pena viver. A grande questão é que essa resposta é extremamente pessoal. E quando a gente fala dessa primeira pergunta, vem imediatamente a outra pergunta. Muito bom. Para ter um ano a mais de vida assim? Ou para ter um ano a mais de vida assim? Então, a gente começa a introduzir um terceiro elemento. Olha, nós já falamos de eficácia,
nós já falamos de custo, e agora nós estamos introduzindo o terceiro elemento, que é o elemento da qualidade da vida que eu vou ter. Minha posição pessoal, tem pessoas que pensam diferente, isso é absolutamente normal. Se eu estiver do lado de cá, eu não quero viver 1 minuto a mais. Tem gente que acha que deve viver. Por exemplo, quando você faz esse tipo de discussão, os Estados Unidos eles têm uns bolsões extremamente religiosos e conservadores. E existem algumas subpopulações, isso é fato, né, relatado na literatura, e pela crença religiosa dela, a pessoa diz assim, não, a vida foi Deus quem deu, e tanto faz você estar lá quanto você estar cá, o investimento tem que ser o mesmo. É a posição das pessoas e precisa ser respeitada. A decisão é que ela é social, ela não é somente uma decisão individual. Então, eu basicamente, quando eu estou falando de fazer uma avaliação de tecnologia, eu estou falando de fazer um estudo em que eu avalie a efetividade e o custo das alternativas que eu tenho. Então, imagine o seguinte, você imagine um paciente com asma comum, ele pode receber o tratamento usual, o tratamento que a gente tem, por exemplo, disponível no SUS, que é Berotec, Atrovente, corticoide, aquelas coisas normais. Muito bom. Ou eu posso receber um novo medicamento, qualquer, beclometasona, que é um medicamento novo que está aí no mercado. O que é que eu preciso avaliar do ponto de vista de uma avaliação de tecnologia em saúde, do ponto de vista de custo-efetividade? Eu preciso avaliar assim, bom, um paciente que fique ali naquela linha dos cuidados usuais, ele vai ter um tempo livre de sintoma, né, um tempo livre de crise da asma, curto, ao preço de um dinheiro. Qualquer unidade monetária, mas é um. Por outro lado, se eu introduzir um novo medicamento para esse paciente, ele vai ter um tempo livre de sintoma maior ao custo de 2 dinheiros. Qualquer unidade monetária mesmo, 2 dinheiros. Então, o que é que eu tento fazer nessas avaliações de tecnologia? Eu tento dizer assim, bom, essa diferença é 14%. Então, me custou 1 dinheiro para deixar o paciente 14% do tempo a mais livre de sintoma. É isso que está por trás, obviamente que isso é uma simplificação enorme, mas é isso que está por trás de toda avaliação de tecnologia que a gente faz. Eu estou pagando quanto para receber o quê? Dada que uma tecnologia seja efetiva. Mas não adianta eu avaliar somente o custo do medicamento. Eu preciso entender quanto custa o tratamento inteiro. Por que eu preciso entender quanto custa o tratamento inteiro? Porque eu posso ter um medicamento que é extremamente caro, qualquer um deles, mas que ele, por exemplo, evite que o paciente vá para o hospital ou evite que um paciente vá para a UTI. Então, eu preciso descontar do preço do medicamento a internação que deixou de ocorrer. Então, a gente precisa entrar com esses custos. Por exemplo, isso é uma coisa meio contraintuitiva, mas vejam só. Quando houve aquela discussão sobre a introdução do PET-CT no sistema privado, a gente trabalha muito com operadora de plano de saúde. O povo puxou os cabelos. Todo mundo achou que a operadora ia quebrar por causa do PET-CT. Mas, na realidade, o PET-CT ele não custa mais caro para a operadora quando corretamente aplicado em pacientes com câncer de pulmão. Eu vou tentar explicar por quê. Olha só. O câncer de pulmão ele tem uma característica que ele dá muita metástase para essa região daqui do peito que se chama mediastino. E essa é uma região que os exames normais que a gente tem, que são as tomografias, as ressonâncias, eles têm muita dificuldade de avaliar. Então, eles têm um índice de exame falso negativo, ou seja, ele diz que o paciente não tem, quando na realidade o paciente tem a metástase ali. Isso se chama falso negativo. O PET-CT tem um índice de falso negativo muito baixo para essa região. Então, quando você avalia pacientes com câncer de pulmão, a primeira coisa que você se pergunta é assim, esse paciente deve ou não deve ser operado? Para ele ser operado, ele não pode ter metástase aqui no mediastino, não pode ter doença aqui, porque senão torna a doença inoperável. O que acontece com o PET-CT? Ele consegue detectar praticamente 100% dos pacientes que têm essa metástase no mediastino. Então, eu evito um número de cirurgias desnecessárias. Olha só, eu evito que o paciente vá para o centro cirúrgico e faça uma cirurgia que ele nem devia estar fazendo. Eu gasto com o PET-CT de um lado, mas eu economizo do outro porque eu tenho menos pacientes sendo operados. Esse balanço é que eu preciso entender. Então, quando eu faço 100 PETs, isso é dado da literatura, tem uma técnica para a gente chegar nesse número, etc. e tal, mas é assim, ó, quando eu faço 100 PETs, 66 pacientes são operados, porque ele já detecta a metástase em 34.
Então, esses 34, eles além de se beneficiarem do exame, porque não vão precisar de uma cirurgia desnecessária, eles economizam custo. Então, quanto me custa fazer 100 PETs? Me custa o custo de 100 PETs mais 66 cirurgias, concordam? Muito bom. Agora, se eu não fizer o PET, que é a história da alternativa, se eu não fizer o PET, o paciente vai ter que fazer a tomografia ou a ressonância, que é um exame inferior. O que é que acontece com a tomografia e a ressonância? A tomografia e a ressonância, ela custa muito menos que o PET-CT, mas ela também é menos efetiva. E aí, eu ao invés de ter 66 pacientes fazendo cirurgia, eu tenho 82. Eu tenho 16 pacientes a mais que vão fazer essa cirurgia desnecessária, mas que eles vão custar para quem está pagando a conta. Então, 100 não PET, que significa 100 pacientes fazendo ressonância ou tomografia, vão me custar os 100 exames mais 82 cirurgias. E no final, o custo é o mesmo. Custa 1 milhão lá em cima e custa 1 milhão aqui embaixo. E eu ainda beneficiei 16 pessoas, sem gastar 1 centavo de real a mais. Ou pelo menos muito pouco, um gasto desprezível. Então, é esse tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver nessa área de farmacoeconomia, medicina baseada em evidências e avaliação de tecnologia em saúde. É você, como eu falei no começo, se desapaixonar, colocar número na efetividade das coisas e colocar custo nelas, para a gente poder ter uma figura como essa. Nem sempre as coisas são assim. Uma boa parte das tecnologias que a gente tem hoje, ela adiciona custo. E adiciona custos muito altos. A questão é, quanto eu estou disposto a pagar para ter essa melhora? Eu vou tentar dar uma pincelada nisso mais para o final. Então, como é que eu junto custo com efetividade? Eu vou ver assim, quanto me custa para evitar uma hospitalização, uma fratura, quanto me custa para controlar a pressão arterial dos pacientes, quanto me custa para ganhar um ano de vida, quanto me custa para tirar um paciente do pronto-socorro. É essa relação de custo e efetividade que faz parte desse processo de avaliação de tecnologias. E aí, gente, eu já quero deixar um alerta para vocês. Quando vocês ouvirem alguém, qualquer pessoa dizer, este medicamento é muito caro, ou este tratamento é muito caro, não engulam, porque a pessoa não fez uma análise de custo-efetividade. Ela só fez um levantamento de custo. Para ela fazer uma análise de custo-efetividade, ela tem que dizer, este tratamento custa X a mais do que a alternativa que eu tenho, que é tal. Como eu falei, é sempre um exercício de comparação. Não existe nada bom nem nada ruim. Não existe nada caro nem barato. Existem coisas que são mais ou menos. É sempre um exercício de comparação. E o que é custo? Agora, outra discussão. O que é custo? Porque, assim, aquela parte de cima, que são os custos diretos, elas são fáceis de entender. Quanto me custa uma consulta, quanto me custa o pronto-socorro, quanto me custa um exame, quanto me custa um medicamento. Isso é fácil. Mas existem os outros custos que a gente chama custos indiretos e que esses custos a gente não consegue, não tem a cultura de analisar aqui no Brasil, que são os custos, por exemplo, de horas não trabalhadas. O custo de aposentadoria. Vocês imaginem, só imaginem, que se inventa um medicamento para tratar artrite reumatoide que consegue recuperar os pacientes que estão aposentados. Estão aposentados, tem um monte de paciente aposentado por invalidez com artrite reumatoide. Você imagina que se inventa um paciente que consegue recuperar essas pessoas. Se você conseguir inventar esse tratamento, é justo que você desconte do preço dele a quantidade de pensões que você deixou de pagar. Faz sentido isso. Só que isso são coisas extremamente difíceis da gente mensurar. E aqui no Brasil, como a gente não tem um banco de dados, né, que nos permita, esse tipo de estudo normalmente não é feito. Então, as avaliações de custo-efetividade no Brasil, elas são feitas com custos, somente com custos diretos. E existe uma outra coisa, que é o que a gente chama de custo intangível, que são aquelas coisas que são incapazes de a gente medir, que é assim, quanto custa uma hora de dor? Ou 5 minutos de dor? Ou 10 dias numa cadeira de roda? Eu não sei quanto custa. Ninguém consegue mensurar isso. Olha só, a gente sempre pensa nesses custos intangíveis do lado negativo. Mas existe, eu consegui achar um exemplo de custo intangível do lado positivo. Olha essa manchete aqui. Essa é história real, tá? Eu só enxerguei por 18 dias aos 37 anos. Isso saiu na Isto É de 2005 a 2006. É uma paciente de Brasília que tem uma doença rara. Ela nasceu cega. Quer dizer, ela enxergou, ficou cega muito cedo, só enxergava vulto. Mas ela fez um determinado tratamento experimental
e conseguiu enxergar por 18 dias. O tratamento só funcionou por 18 dias. Tem um filme, que eu nunca lembro o nome, mas é de um paciente que tem o mesmo problema dela e que ele também consegue enxergar, até uma história real, ele consegue enxergar por um tempo curto, um período curto de tempo, é a mesma coisa. Mas ela diz o seguinte, olha só, eu nasci com a doença nos olhos e via tudo turvo. Depois de uma cirurgia, vi o mundo com nitidez e conheci o rosto dos meus filhos. Quanto vale isso? Quanto? Eu não sei mensurar. Eu não sei. Agora, por outro lado, vamos pensar nós como sociedade. Se uma cirurgia dessa custa R$1 bilhão e é capaz de dar essa felicidade à mulher, a sociedade vai pagar por ela? Olha que decisão difícil e cruel, né? Olha que coisa, quando a gente começa a colocar valor e dinheiro nas coisas, que é o mundo real que a gente coloca. Nós vamos pagar ou não vamos? Eu não sei. A decisão, ela é, como eu disse, é uma decisão que passa pela sociedade. E para a gente voltar naquele nossa primeira questão, a gente precisa entender que sobrevida não é tudo. Não é somente eu viver mais. Eu preciso viver mais, mas eu preciso viver mais ou menos bem. Pelo menos para mim. Lembra, meu skin no final de semana é indispensável. Não quero viver se eu não puder tomar meu skin no final de semana. Não quero. Então, pensem, existe um conceito, que é o conceito de quali, que é anos de vida ajustado pela qualidade, que é até uma coisa intuitiva. Então, você imagina que uma pessoa que está 100% saudável, durante 10 anos, ela tem 10 quali, porque ela teve 100% de qualidade todo ano. Agora, uma pessoa que tem alguma desabilidade ou alguma doença, que não consegue viver esse tempo inteiro, por exemplo, um paciente diabético. Isso tem estudo fazendo isso aqui, como é que você mede? Um paciente diabético, ele no primeiro ano de diagnóstico, ele tem 80% da qualidade de vida de uma pessoa saudável. No segundo ano, 80%, no terceiro, 70%, e assim vai. Então, no final dos 10 anos, uma pessoa saudável tem 10 quali e o diabético tem 6,2 quali. Porque é como se ele tivesse vivido os 10 anos, os mesmos 10 anos, mas com 62% da qualidade de vida de quem estava perfeitamente saudável. Tem uma discussão enorme sobre isso aqui, se isso aqui é válido ou não, se isso aqui você pode aplicar de um país para outro, mas é um conceito que se usa bastante. Por que isso é importante? Porque, eu estou sem apontador, mas vocês imaginem o seguinte, que aquela linha cinza ali de baixo é a sobrevida de um paciente que não foi tratado. Ele viveu ali até aquele pedaço de morte 1. Se eu conseguir inventar um medicamento, um tratamento, que não aumente a sobrevida dele, mas que melhore a qualidade de vida dele, que é aquela linhazinha azul de cima, eu já estou beneficiando muito esse cara, apesar dele ter morrido na mesma data. Então, o conceito de quali, ele tenta justamente tentar oferecer uma medida de benefício quando você não tem aumento de tempo de sobrevida. Quem melhor definiu isso foi o Lobão. Né? Esse conceito do quali é bem o que ele dizia lá, 10 anos a 1.000 ou 1.000 anos a 10. Dá na mesma, você andou 10.000. Então, é mais ou menos esse o conceito que a gente tem aí dessa ideia do quali. Tem um conceito teórico, que quem já se meteu nessa área da economia da saúde já ouviu falar muito, que é o conceito de propensão para pagar, chama-se willingness to pay. E, em tese, a sociedade está disposta a pagar $50 mil por ano de vida ajustado pela qualidade a mais para cada intervenção médica. Isso é um conceito teórico. Tá? Existem outros conceitos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o que a gente tem que pagar é 3 vezes o PIB per capita. Nós não temos Vocês vão ver mais tarde que eu vou fazer uma análise sobre as decisões do governo aqui, e vocês vão ver que o Brasil não tem a menor noção do que é isso do ponto de vista societário, de quanto a gente está disposto a pagar para ter um ano de vida a mais ajustado pela qualidade. Então, farmacoeconomia, essencialmente, é a gente tentar dizer assim, olha, eu tenho coisas que custam mais ou menos, que funcionam mais ou funcionam menos. Se eu tenho algo que é mais caro e funciona menos, eu não deveria usar nunca, concorda? Claro. Só que tem um monte de coisa que está no mercado que está aqui, que funciona menos e custa muito mais. É aquela alocação de recurso feita com base não em critério, mas feita com base em política ou qualquer outra coisa dessa. Se eu tenho algo que funciona menos e custa menos, é questionável, mas eu posso usar. Digamos que eu tenha uma determinada droga, 2 drogas para tratar infarto agudo do miocárdio, que é o caso do Brasil, e que uma é muito mais cara que a outra, mas o benefício é muito pequeno.
eu posso optar, em termos de saúde pública, por usar a outra. Eu vou beneficiar mais gente. É um conceito. O ideal que a gente queria era isso aqui, coisas que funcionassem mais e custassem menos, que é o que a gente chama de uma tecnologia dominante. Isso, gente, é quase impossível de acontecer hoje em dia. A gente raramente vê uma tecnologia nesse quadrante. E o diabo é isso aqui. Porque quando eu tenho algo que custa mais e que funciona mais, eu preciso entender qual é o meu limite. Porque tudo tem um preço. Qual é o limite que eu estou disposto a pagar? É aquela história que a gente estava conversando antes aqui da minha colega, que disse eu daria tudo para ter um ano a mais de vida. É o conceito dela. Mas nós, como sociedade, que barreira financeira a gente está disposto a colocar? Decisão difícil, mas é uma decisão que precisa começar a ser discutida, precisa ser extremamente aprofundado, e a gente precisa dizer aos nossos legisladores qual é essa barreira financeira que a gente está disposto a pagar. Porque o dinheiro é nosso. É isso que a gente precisa entender. O que tiver abaixo disso, a gente diz que tem um bom potencial. O que tiver acima, eu provavelmente não incorporaria. Essa é a decisão que precisa ser feita. Quanto? Nós não vamos tirar a decisão aqui, até porque não é uma sessão plenária nem da Câmara de Vereadores, né? Mas a gente precisa sair daqui com essa noção. Muito bom. Por que isso é importante? Agora eu vou falar de dinheiro. Custa entre 800 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares para você botar uma molécula nova no mercado. 1 bilhão de dólares. E, gente, quem faz desenvolvimento disso aqui é a empresa que investiu em tecnologia. Ela quer o dinheiro de volta. Os acionistas querem o dinheiro de volta. Isso é legítimo no sistema capitalista. É um negócio, por mais cruel que seja, é um negócio como qualquer outro desenvolver medicamento. Óbvio que existem regras, existem questões de ética, mas a gente precisa enxergar isso à luz desse custo. Porque o dinheiro muda as nossas percepções. Eu vou fazer uma pergunta a vocês não precisam responder, mas eu queria que vocês pensassem sobre ela. Isso aqui é um dilema ético que a minha geração viveu com aquele filme da Demi Moore e do Robert Redford, lembram? Proposta Indecente? E aí eu agora vou fazer a pergunta para vocês. Quem topava por $1 milhão sair com Robert Redford? Né? Mas na época, a questão era na época. Você topava mesmo na época lá? Entendi. Hoje não. Bom, olha só. Mas voltem bem isso aqui. Quando saiu, eu me lembro muito bem, eu estava na faculdade. Quando saiu isso aqui, o discurso das meninas era assim, nem precisava dos 100 milhões, né? E os meninos brincavam, tudo bem, 1.000 comigo, né? Não, com você nem por 10 mil. Mas olha só, o meu ponto aqui é para introduzir a discussão de dinheiro. Do ponto de vista essencialmente moral, com o Robert Redford por 1 milhão, ou com qualquer um por R$1, é a mesma coisa, é prostituição. Moralmente é isso, é prostituição. Mas o dinheiro muda o nosso conceito. O Abraham Lincoln tinha uma frase ótima, né? Que ele disse que chamou um assistente dele uma vez e disse assim, tira esse homem daqui que ele está chegando no meu preço, que o cara estava tentando suborná-lo ali. É isso que a gente precisa realmente entender. Então, aqui alguns exemplos das coisas que estão naqueles quadrantes, né, que a gente já viu. E a gente precisa ter muito cuidado com o que é que a gente limita, porque vejam só, se a gente aceitar aquele limite de $50 mil, que é um limite que os estrangeiros colocam, nós vamos parar de fazer transplante cardíaco para as pessoas, porque custa mais do que isso. Já pensaram? Cirurgia para paciente com tumor cerebral, a gente também não faz mais. O estado do Oregon, nos Estados Unidos, é um estado da costa oeste, fica acima da Califórnia. Uns anos atrás, ele resolveu, o sistema de saúde público de lá resolveu instituir um determinado limite desse. Deu convulsão social, o povo foi para a rua. O negócio ficou feio, ficou pior que São Paulo ontem de noite, né? Por causa desse tipo de coisa. Fala assim, é cruel a gente deixar uma pessoa que precisa de um transplante de medula óssea não receber o transplante de medula óssea. Então, essa discussão do limite, ela parece muito boa, é um conceito tentador, mas ele não é tão simples. Será que 50 mil realmente é o que a gente está disposto a pagar para a sociedade? Vou dizer mais. Uma boa parte das intervenções que a gente ouve falar dos blogs, ela está muito acima desse limite, mas assim, imensamente acima desse limite, né? A Luciana Rhodes é a rainha de solicitar essas coisas caras lá no Ministério, porque está tudo acima disso. De novo, não estou fazendo julgamento de valor, nem dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que a gente precisa resolver essa questão. Alguns países têm o limite.
Está ali, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido. No Reino Unido, se uma determinada medicação passar desse preço, por ano de vida ajustado pela qualidade, eles simplesmente não pagam. Mas eles têm uma diferença para o nosso processo aqui, porque eles são honestos. Eles dizem, isso aqui funciona, mas o valor dele está muito alto para o que ele agrega no tratamento do sistema de saúde. Os caras lá são machos. Estou fazendo essa discussão, já estou puxando, porque no final eu vou falar da Conitec. Lá no Reino Unido, isso é muito claro. Você lê as avaliações de tecnologia, o pessoal fala assim, olha, o negócio funciona, o benefício é pequeno, mas o limite de custo-efetividade está muito alto. O que é que os laboratórios fazem? Correm e vão negociar o preço. Guardem isso, porque mais tarde a gente vai voltar nessa questão. Quem faz análise de tecnologia? São essas agências de tecnologia oficiais que tem no mundo inteiro. O Brasil tem a Conitec, o Reino Unido tem o NICE, o Canadá tem a Canadian Health Initiative, a Nova Zelândia tem um monte, e a Austrália. Uma boa parte dos países tem uma agência de avaliação de tecnologia e nós aqui temos a nossa Conitec. A gente precisa entender, primeiro, antes de falar de Conitec e Ministério da Saúde, aonde o Brasil se encontra no financiamento à saúde do mundo. Vejam só, a saúde é a terceira indústria que mais movimenta dinheiro no mundo. Ela só perde para a indústria do petróleo e da guerra. É a terceira. Então, nós estamos falando de algo em torno, isso aqui é dado de 2005, de mais de 4 trilhões de dólares por ano. O país que mais gasta com saúde é os Estados Unidos. A média de gasto per capita com saúde é 639 dólares. Guardem esse número para o próximo slide, 639. O país que menos gasta é o Burundi, o país que o governo mais gasta com saúde é a Noruega, e assim por diante. Por que isso é importante, né? Isso aqui é uma curva onde embaixo você tem a quantidade de dinheiro que você coloca na saúde e na vertical você tem a expectativa de vida da população. Então, vocês vejam o seguinte, eu estou sem o apontador aqui, mas vocês vejam o seguinte, para cada dólar que eu invisto, eu tenho um ganho que no começo ele é muito grande e depois ele vai diminuindo. Mas eu tenho um ganho grande para as pessoas terem um tempo de vida maior, que é a medida que está aqui. Tá? Muito bom. Então, o que é que eu posso concluir disso aqui? Que dinheiro... muito bom. Obrigado. Olha só. Aqui é a quantidade de dinheiro gasto, aqui é a quantidade de anos. Então, cada passinho que eu dou para cá... Então, por exemplo, quem põe 500, de uma forma geral, vive menos do que quem põe 600, que vive menos do que quem põe 2.000, e assim por diante. Óbvio que essa curva tem um passo ótimo aqui e um passo menor de cá. Natural. Tá? Mas, de uma forma geral, ela nos diz o seguinte: se eu botar dinheiro na saúde, a minha população vai viver mais. Aí a pergunta para vocês agora: aonde está a nossa gloriosa nação brasileira? Vocês sabem? Alguém tem ideia? Então, eu vou mostrar para vocês. Ó. O Brasil está aqui. O Brasil gasta 674 dólares per capita com a saúde por ano, gasto total, que inclui gasto do governo, gasto dos planos de saúde e gasto que você tira do bolso. Esse número é absolutamente ridículo. Ridículo, é muito baixo. Ele é a mesma coisa que gasta Cuba e Guiné Equatorial. Apesar dos governantes nossos amarem Cuba, eu não acho que seja uma boa companhia nossa dentro de um gráfico desse. 674 dólares. Isso aqui é menos que o Irã. Menos que o Irã. E se a gente começa a ver outros países que a gente tem a noção de que vivem um caos, eles estão bem acima do que o Brasil gasta aqui. E, de novo, o grande problema daqui não é só o gasto. O grande problema daqui é que o gasto governamental é muito baixo. Até os nossos irmãos argentinos que têm o Papa gastam muito mais do que a gente em saúde. Eu peguei os BRICS e a Argentina. Então, olha lá. A Índia, ela gasta mais ou menos a mesma coisa que o Brasil. A China, ela vem gastando crescentemente. O Brasil vem gastando crescente, mas não chegou nem perto ainda do que a Argentina gastava em 1995. Por que isso é importante? Porque quando a gente põe em percentual do PIB, e é o discurso do nosso ministro que abriu a nossa... gentilmente abriu aqui a nossa palestra, ele é formado da Unicamp também, o discurso oficial é que o Brasil investe 8% de saúde, o que é verdade, quando você junta a parte privada. Só que isso é tão mal distribuído que você tem 5% do PIB aplicado para a saúde para atender 50 milhões de pessoas e 3% do PIB aplicado para atender 120 milhões de pessoas.
E eu ainda vou dizer mais, mas 3% é o que a gente pode dar. Olha a comparação com os nossos irmãos vizinhos, não só a Argentina. Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Uruguai, isso é dado do Banco Mundial, não tem fonte melhor, é dado do Banco Mundial, em termos de percentual gasto com saúde em relação ao orçamento do governo. O Brasil não sai do lugar, fica ali nos 6%. Todo mundo ao redor gasta muito mais que isso. E ainda existe um agravante. Nós somos um país que paga 36% de imposto. Só a Suécia paga mais imposto do que a gente no mundo. Eu, como cidadão, agora falando de cidadania, eu acho isso aqui uma pouca vergonha. Não tem outro nome para dar para essa questão, que é, de novo, né? É uma questão técnica, mas a decisão ela é puramente política. E 36% de carga do PIB com 6% de investimento na saúde é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Tá? E aí, o ano passado, nós tivemos o advento da Conitec. A Conitec é uma comissão, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Ela foi colocada depois que incorporaram o Mabitera para linfoma B no SUS, que, por coincidência, era a doença que a nossa, então, candidata a presidente tinha, mas é só uma coincidência, eles passaram a ser oferecidos no SUS, para fazer essa análise de evidências e econômicas e determinar o que vai ou não vai ser pago pelo SUS. Muito bom. Lembram do que eu falei no começo? Que o processo de avaliação de tecnologia ele precisa passar por duas etapas, duas coisas. Ele precisa ser isento e ele precisa ser transparente. A gente está fazendo um estudo sobre essa coisa da Conitec, a gente já fez da Citec, eu vou mostrar algumas coisas, e a gente está fazendo também sobre a Conitec. Então, quando o Mabitera, que coincidentemente a nossa presidente usou, entrou no SUS, a gente fala assim, puxa vida, eu acho que finalmente a gente tem um limite de custo-efetividade, né? Os caras botaram o Mabitera, que é uma droga cara, a gente vai trabalhar com ele. E aí a gente foi ver, em 2011, se isso era realmente o que o governo estava fazendo, usando aquilo como limite. Não é. A decisão não foi técnica. Vocês vejam só, do lado de cá, a gente tem as drogas, só vejam os números, o custo das drogas, que entraram no governo naquele período, um custo muito mais alto do que uma série de outras drogas que estão de azul do outro lado, que não entraram no governo. Então, não é uma questão técnica nem financeira. Não pode ser. As coisas que custam menos e que funcionam tão bem quanto as que estão de cá não entraram. Por que as de cá entraram? Então, de novo, parece, né, que foi questão técnica. A Conitec fez 56 análises de novas tecnologias em saúde nesse ano até um mês atrás. E ela tem um viés. Ela é totalmente enviesada, essa decisão da Conitec. Somente por isso aqui. 17 dessas análises foram submetidas por órgãos públicos, tipo Secretaria de Saúde, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Hospital das Clínicas. Das 17, 16 entraram. Eles só deixaram uma de fora. A indústria submeteu 40. E só entrou uma. Gente, a indústria não é nenhum anjinho, mas o governo também não é. Eu conheço uma boa parte e fiz algumas dessas avaliações de tecnologias que foram submetidas aqui. E a resposta que o governo tem dado, ela não é uma resposta transparente, que é o que eu vou mostrar a seguir. Eu vou mostrar duas que são da mesma doença, são duas que eu não fiz, eu fiz questão de pegar duas que eu não fiz, que são o Geftinib, que é o Iressa para tratar câncer de pulmão. Então eu vou ler, porque vocês vão ver que o negócio lá é até copy-paste. Essa é a avaliação do Geftinib. O plenário Conitec decidiu sobre a incerteza no cenário atual das evidências científicas de eficácia e segurança. Então, ele está dizendo que o Iressa não funciona, pois os ensaios clínicos não mostram resultados significativos de magnitude importante. Está fazendo um julgamento de valor sem dizer qual é o ponto de corte. Além disso, alguns dos artigos divergiram de resultados e conclusões. De maneira geral, ponderou-se não haver diferença clinicamente significativa entre acrescentar ou não o Geftinib ao esquema terapêutico com quimioterapia padrão. Essa foi a análise da Conitec do Geftinib para câncer de pulmão. No mesmo dia, saiu a avaliação do Erlotinib para câncer de pulmão, que é a mesma coisa, copy e paste. Agora, eles estão dizendo, vejam, eles não estão dizendo aqui que não tem dinheiro para pagar. Eles estão dizendo aqui que esses medicamentos não funcionam. Como o Tom Jobim dizia que tudo que só tem no Brasil e não é jabuticaba não presta, né? Como é que pode o Erlotinib estar disponível no Reino Unido
pago pela agência de avaliação de tecnologia mais cara do mundo, que reconhece que ele funciona, e o GFTNIB também, e ele funcionar na Inglaterra e não funcionar no Brasil, funcionar nos Estados Unidos e não funcionar no Brasil, funcionar na França, funciona. A questão é que a Conitec tem tomado essas decisões baseadas não em efetividade, mas em custo, e ela não tem coragem de dizer isso de público, porque isso implicaria numa rediscussão daqueles valores de investimento do PIB na saúde. Como cidadão, eu me sinto muito mal, não quero dizer a palavra de como eu me sinto, mas eu me sinto enganado com esse tipo de coisa. Porque essa avaliação ela não está sendo transparente. Se a Conitec chegasse e dissesse, tivesse coragem de dizer assim, olha, eu reconheço que funciona, o resultado é limitado, e eu não tenho dinheiro para pagar isso, eu prefiro investir o dinheiro numa outra coisa, está ótimo, gente, mas não tentem me enganar. É isso que eu abomino nesse processo de decisão da Conitec. Porque eu começo a me sentir, de novo, igual ao que o Delfim Neto disse muitos anos atrás, né? Que, na realidade, o Brasil também devia ser chamado de Engana, um país que tem impostos da Inglaterra e serviço público de Gana. Porque o nosso direito à saúde é inalienável. A gente precisa somente entender melhor esse processo e entender como é que a gente pode contribuir e fazer uma discussão cidadã, embasada, para que a gente possa realmente pedir e ter o que é de nosso direito, porque é o nosso dinheiro que está lá. Para a gente aqui, o que tem na saúde é pouco dinheiro. O discurso dos governantes é que o dinheiro é mal aplicado. Isso também é verdade. Mas falta dinheiro. E falta dinheiro principalmente para projetos de gerenciamento. Não há investimento nas pessoas dentro do governo. E o processo político ele é obscuro. Porque vocês vejam só, eles disseram lá, nessas avaliações de tecnologia que eu mostrei, que funciona pouco. Quanto é pouco? Eu preciso quantificar. Também não sei quanto é que eu estou disposto a pagar, porque simplesmente os órgãos reguladores não nos dizem isso. E nos blogs, né? Falei um monte de coisa aqui para vocês nos blogs. Eu vou me atrever a dar 3 ou 4 dicas para vocês. Primeiro, se perguntem assim, antes de saírem dizendo, olha, nós precisamos dessa tecnologia ou ela é muito boa, se perguntem assim, no que é que essa tecnologia efetivamente vai ajudar na minha vida? Não se prendam somente no resultado de exame. Vai me ajudar? Segundo, quem é que diz que a tecnologia funciona para a gente não cair na história da folha de goiabeira, da casca de tubarão, da sangue de tubarão, da vacina contra o câncer? Toda hora tem um embuste na área de oncologia e, infelizmente, muitos pacientes acreditam nisso e vão atrás porque é uma esperança totalmente infundada e termina fazendo mal. Terceiro, quanto é que a tecnologia ajuda? Não é somente sim ou não, se ela ajuda ou não, mas quanto ela ajuda? Eu vou aumentar minha chance de sobrevida em 10%, 15%, 20%, 30%, quanto? Quarto, quanto isso custa? Porque aí vocês também agora passam a ter uma responsabilidade social. Não adianta somente pedir. Eu preciso pedir sabendo que a nossa sociedade tem ou não condição de pagar. As coisas custam caro. E, finalmente, o que é que eu posso fazer para ajudar no processo de incorporação do ponto de vista político, que eu acho que essa é a grande atuação, esse exercício de cidadania que realmente falta. Nós estamos num país da moda, né? Está acabando a moda porque a Standard & Poor's ontem já rebaixou a nota do Brasil. Mas nós ainda temos um gásinho aí. Só que a gente precisa lembrar que o Brasil não é um só. Isso aqui é um quadro que a The Economist fez, muito bom por sinal, que ela comparou o PIB per capita de vários estados do Brasil com o PIB per capita de vários países do mundo. Então, vocês vejam só que dentro do Brasil, a gente tem coisas díspares. O PIB per capita mais alto do Brasil é o do Distrito Federal, que é igual ao de Portugal. Portugal. O Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico, tem um PIB per capita igual ao da Rússia. São Paulo tem um PIB per capita igual ao da Polônia. Mas a minha gloriosa Alagoas, a cidade, a terra de onde eu venho, ela tem um PIB per capita igual ao da China, que não é a China que a gente ouve falar, é a China rural mesmo, aquela China ali. É quase igual ao do Afeganistão, para vocês terem ideia. Minas Gerais, estado glorioso, tem um PIB per capita igual ao do Líbano, que é um país devastado pela guerra. O Rio Grande do Sul, de quem os nossos amigos gaúchos tanto se orgulham, eles são um Gabão. Gabão, um país africano. Então, a gente precisa entender essas diferenças
e parar de ter vergonha de falar de dinheiro. A gente precisa começar a falar disso, mas entendendo que nós vivemos realmente uma situação díspar e uma situação de recursos limitados. Eu queria agradecer muito, de novo, aí a Priscila e a organização do evento pelo convite. Eu já disse que eu não tenho blog, mas a gente tem uma página no Facebook, que é Evidências Credibilidade Científica, onde a gente está sempre divulgando informações que a gente acha interessante, colocando essas questões aí de metodologia científica, tentando jogar um pouco de gasolina no fogo para fazer as discussões. Muito obrigado.